Saudações a todos. Cá estamos, mais uma vez, para refletir acerca de mais uma obra de Vera Duarte, poeta, jurista, escritora cabo-verdiana. Desta feita, iremos refletir acerca do romance A Candidata, publicado em 2004 e que foi vencedora do Grande Prémio Sonangol de Literatura de 2003. Antes de avançar na reflexão acerca da obra, vou ler um excerto de uma introdução a esta obra escrita por Cursino Fortes. Diz ele: A Candidata é uma obra em cuja temática e elementos envolventes, como o espaço, o tempo e o modo de resistência cultural, interagem na formação e no evoluir da conscientização política de uma heroína que, da juventude à maturidade, vai modelando o seu caráter e esculpindo a sua personalidade, afirmando-se como uma mulher ativa, solidária e participativa, quer na luta de libertação nacional, quer na luta pela defesa dos direitos humanos a nível global. A expressão universal da mesma temática e a incontornável questão do género apontam-nos uma visão otimista e prometeica da mulher. Uma mulher que ultrapassa as vicissitudes da vida e que tem consciência do seu lugar no mundo, não se esgotando o seu amor na dualidade da paixão. Portanto, é o que nos diz, um excerto daquilo que nos diz Cursino Fortes em relação a este romance A Candidata, romance de Vera Duarte, de 2004, e que em 2003 venceu o Grande Prémio Sonangol da Literatura. Quando o nosso amigo leitor tiver em mãos a obra, vai encontrar uma introdução, mais uma, escrita, desta feita por Ana Maria Cabral, viúva de Amílcar Cabral. E Ana Maria Cabral, nesta introdução escrita por si a esta obra, dá-nos várias pistas para nós conseguirmos entrar no texto, entre aspas, e conseguirmos interpretá-lo. Então, A Candidata é uma obra que merece destaque por causa da abordagem multifacetada que faz da história de Cabo Verde. É um romance que reinterpreta a história do país no seu momento mais alto, portanto, da luta armada pela independência, depois no processo de construção ou reconstrução nacional que se lhe seguiu, mas falo através de uma perspectiva feminina e decolonial. É importante termos em conta este conceito de decolonialismo ou decolonialidade, que significa o conjunto de práticas, conceitos, pesquisas e estudos que tentam diminuir e até reverter os efeitos da colonização nas sociedades em que este processo histórico ocorreu. Decolonialismo é diferente de descolonização. Enquanto a descolonização se refere às lutas das colónias africanas, asiáticas e latino-americanas para se tornarem independentes das respectivas metrópoles, o decolonialismo tem como princípio que a independência política não acabou com instituições, hábitos e práticas coloniais. Ora, é pegando deste aspecto de que a independência política não trouxe para Cabo Verde o fim de certas instituições, não estou a referir-me a instituições no sentido literal, mas sim instituições no sentido figurado, tais como o patriarcalismo e outras coisas assim, do tipo. E refiro-me em concreto ao patriarcalismo porque é uma das instituições que, entre aspas, é mais atacada e mais combatida na obra. Veremos que Marina, que é a personagem principal deste romance A Candidata, é alguém que, ao longo da sua história de vida, lutou contra o patriarcalismo. Lutou para ser aceite, para ser vista como alguém capaz, alguém que poderia desempenhar certas funções, alguém para quem o sexo não era uma limitação.
E vamos, nesta reflexão, servir-nos de 2 trabalhos académicos. O primeiro, Nações em Trânsito em A Árvore das Palavras e a Candidata, Moçambique, Cabo Verde, de Aparecida de Fátima Bosco Benevenuto. A sua dissertação de mestrado. E também iremos utilizar, nesta nossa reflexão, a obra de Juliana Felicidade Teixeira dos Santos, a Candidata de Vera Duarte, a história de Cabo Verde relida pela ficção feminina. Também a sua dissertação de mestrado. E reparem que é curioso que o facto de que muitos estudiosos de outras latitudes deem destaque às obras de Vera Duarte. Por uma razão simples. É que estas obras, partindo da realidade cabo-verdiana, acabam por ser obras universalistas. Porquê? Por causa das temáticas. A questão do feminino, ou do feminismo, a questão da emancipação feminina, como quiserem, e também este conceito de decolonialidade. A tentativa de pôr fim às instituições deixadas pela metrópole nos países anteriormente colonizados. E a candidata começa de uma forma curiosa. A personagem principal, que é Marina, parem o nome, Marina, nome que logo remete para o mar e também remete para o espaço onde os barcos são ancorados. Marina está num barco, a caminho de Lisboa, para ir estudar. Encostada à morada do Amélia de Melo, Marina contempla absorta o oceano profundo e pesado que desliza debaixo dos seus olhos. Ligeira, a embarcação cruza o imenso Atlântico com destino certo, o Porto de Lisboa. Tão diferente do caos espantado que lhe dominava o espírito desde que o suicídio do tio alvoroçara a vida nas ilhas de Santo Antão e São Vicente. Temos assim dado um mote para todo o romance. Temos uma jovem mulher, Marina, que está num barco a caminho de Lisboa. Reparem que a vida de Marina se assemelha em muito à vida de milhares de cabo-verdianos que saíram do seu país em busca de melhores condições de vida. No caso de Marina, buscando a sua formação académica. Ela foi para Lisboa estudar serviço social. E isto nos leva a refletir sobre, não só sobre a questão da decolonialidade, mas também o tema da imigração. A imigração cabo-verdiana tem este condão. O cabo-verdiano, dizia Baltasar Lopes, numa entrevista, o cabo-verdiano, quando emigra, sai à procura de Cabo Verde. Porque lá onde ele estiver, ele continua a falar crioulo, a comer a cachupa. Porquê? Porque ele só sai do seu país porque o seu país não lhe oferece as melhores condições para progredir. Mas o seu desejo é o quê? É voltar. É voltar e contribuir para a construção desta nação. Como nos diz também Renato Cardoso na sua morna balada, tenha bloco a bloco para um andaime de fazer estrada de minha regresso. Então, Marina parte para Lisboa para estudar serviço social, mas ela vai com uma dor profunda. Então, podemos aqui até citar uma das teses de mestrado que eu referi no início, a questão da despedida, hora de bem e suicídio. Este início de romance está marcado por estas duas situações. Hora de bem, portanto, a partida, a hora de bem, procurar algo melhor, ou, como escreveu a professora Celeste Fortes, investigadora também destas temáticas
relacionados com o feminismo e com a imigração. Ora de bem, Mbajubi Ninchada. No caso de Marina, não foi procurar a sua enxada, mas esta enxada acaba por ser uma metáfora. Ela foi procurar o quê? O conhecimento, a cultura, para que, no regresso às suas ilhas, a Cabo Verde, pudesse contribuir para a reconstrução nacional. Mas dizia, esta hora de bem está marcada por uma dor. A dor causada pela morte, do suicídio do seu tio. A candidata se inicia de forma bastante emblemática, porque singulariza o mar que cerca a ilha de São Vicente e o Porto do Mindelo como memória, saudade, dor, exílio, partida e regresso. Marina olha para a imensidão do oceano e reflete sobre os problemas da sua vida que, de certa forma, estão em diálogo com as dificuldades do arquipélago. Reparem, as dificuldades da vida de Marina, a sua melhor amiga que fica doente com tuberculose, que não consegue tratamento porque não havia condições em Cabo Verde, o seu namorado que é preso pela PIDE porque tenciona com outros fugir para ir juntar-se aos guerrilheiros do PAIGC, o seu tio que se mata e fica a pairar no ar que o seu suicídio foi um suicídio, entre aspas, político, porque ele como que era uma pedra de estorvo para as forças coloniais. Enfim, Marina parte para Lisboa para estudar, mas leva no seu coração todas essas reflexões. Ela vai refletindo acerca disto. O mar, tão representativo no início desta obra, justifica-se porque os cabo-verdianos o encaram não apenas como uma vasta extensão de água salgada, mas como um símbolo da sua própria diáspora, motivo da sua dor e da sua esperança de partirem com o objetivo de melhorarem as suas condições de vida para poderem voltar e cuidar daqueles que tiveram que permanecer. Vale a pena evidenciar também que o nome da personagem principal, Marina, induz a ideia de imigração e retorno, já que, como eu já tinha dito no início, o seu significado em língua portuguesa é cais ou doca do barco, onde os barcos fazem a sua ancoragem. Então, temos no início desta obra esta presença do mar. E não quero estar a dar spoilers para quem ainda não leu, quero sim dar algumas pistas de interpretação, porque é um romance muito curto, são apenas 25 capítulos, mas ao longo destes capítulos nós encontramos a história do país, a história de Cabo Verde, relida numa visão, numa perspectiva feminina. A autora, portanto Vera Duarte, resgata a memória da participação das cabo-verdianas na guerra colonial, revelando caminhos e sinuosidades muitas vezes ocultados pela história oficial. Ela descreve a luta por libertação sob uma perspectiva feminina, destacando a opressão, controle e a violência da ordem social hierarquizada entre colonizadores e colonizados. Em A Candidata nós vemos que a educação é retratada como uma ferramenta poderosa na disseminação de ideais independentistas na população cabo-verdiana. Personagens como Marina, tio Joãozinho e Pedro representam como a educação crítica, mesmo de forma clandestina, foi libertadora. Então, vários são os temas que se intercruzam nesta obra, que embora tenha apenas 25 capítulos, como eu já disse, acaba por tocar nos pontos mais importantes da história recente de Cabo Verde, que claramente atingiu o seu ponto mais alto quando da declaração, da proclamação da independência a 5 de julho de 1975. Portanto, A Candidata, esta romance de Vera Duarte, representa também a mulher atuando no PAIGC, porque Marina, depois dos seus estudos,
viaja pela Europa, vai à Suécia, depois vai a Conakry. Portanto, repito esta ideia, ela representa a própria nação cabo-verdiana. Outra pesquisadora cabo-verdiana que se tem dedicado também a dar voz às mulheres que foram silenciadas, mulheres que participaram da luta pela independência de Cabo Verde que foram silenciadas, ou pelo menos às quais não se deu voz, é Ângela Coutinho. E diz-nos ela que a luta do PAIGC pela independência de Cabo Verde dividiu-se em 4 pontos principais. Portanto, havia 4 pontos de atuação. Ora, neste romance A Candidata, de Vera Duarte, estes 4 pontos são também referidos. E são referidos sempre na perspectiva de vida de Marina, a personagem. A Candidata retrata essas 4 frentes de ações por meio da vida da protagonista Marina, em Mindelo, em Lisboa, em Estocolmo e em Conakry. Segundo a doutora Benoliel Coutinho, o primeiro ponto de atuação do partido contra o regime colonial foi realizado de forma clandestina, dos anos 1956 a 1960, e os seus fundadores desenvolveram diferentes ações agressivas contra o sistema colonial. Por isso, inúmeros militantes e nacionalistas tiveram que encarar a rigorosa polícia política da ditadura do Estado Novo, a PIDE, depois DGS, período em que várias pessoas foram presas, torturadas e mortas. Essa situação é exemplificada no início do romance, quando ocorre a prisão de Pedro, o namorado da protagonista Marina. Veja-se. Outras prisões se lhe seguiram. Começou então a série infindável de interrogatórios, buscas, perseguições dentro e fora das prisões. Ninguém sabia ao certo o que se passava, mas toda a gente comentava à boca pequena sobre os interrogatórios que eram acompanhados de bufetões e pontapés, palmatoriadas até sangrar, tortura de sono e estátua, de delações e de novas prisões. No dia seguinte, ao ir para o liceu e tomar conhecimento dos panfletos que tinham aparecido de madrugada, Marina teve a certeza que Pedro se encontrava entre os panfletistas e os que tinham pichado as paredes do liceu e outros edifícios com dizeres: abaixo o governo colonial e morra Salazar. Em 1960, de acordo com o ponto de vista cronológico, aconteceu o segundo ponto de atuação do movimento. Nesse momento, o partido desenvolveu uma acentuada atividade diplomática, alcançando o apoio de alguns países africanos já independentes, dos quais se destacam a República da Guiné-Conakry, onde a sua sede foi instalada, e o Senegal. Em seguida, conseguiu o apoio da China e de vários estados do então Bloco Socialista. Por fim, de notar o apoio dos estados escandinavos, dos quais se destaca a Suécia. O apoio desses países é apresentado na obra de forma indireta, pelos lugares em que a protagonista viveu quando estava longe da sua terra natal. No período em que viveu em Lisboa, participou de coletivos na faculdade e se desenvolveu em uma célula clandestina do PAIGC, cujo grupo era composto por 3 estudantes e um trabalhador, todos cabo-verdianos, que residiam na capital portuguesa. Por meio desse grupo, a personagem principal foi morar em Estocolmo, no momento em que estava grávida de sua filha Jamila, fruto de uma relação amorosa e intelectual que teve com um nacionalista angolano chamado Dauto. No período em que residiu nesse país europeu, a protagonista principal teve uma vida bastante confortável, embora soubesse que não poderia ficar por muito tempo recebendo asilo político na Suécia, porque deveria ir para Guiné-Conakry para participar da linha de frente do movimento político. Reparem, a vida de Marina acompanha toda a luta armada. A consciencialização, agora em Estocolmo, Suécia, país que muito apoiou Cabo Verde, e continuamos com ainda mais 2 pontos.
Já no ano de 1963, a professora Ângela Coutinho destaca o terceiro ponto de atuação, com um conflito armado no dia 23 de fevereiro daquele mesmo ano, com o célebre ataque ao quartel de Tite, no sul da Guiné-Bissau. A direção do PAIGC reivindicava ter conseguido dominar cerca de 2/3 do território da atual Guiné-Bissau, em 68 e 69, sobretudo no sul. O quarto ponto de atuação do partido ocorreu com a criação de novas estruturas sociais nos territórios dominados pelo PAIGC, chamados regiões libertadas, a partir de 1964, quando a realização do primeiro congresso do partido em Caçacá, no território da atual Guiné-Bissau. Ainda lendo mais um excerto da obra, para vermos como a vida de Marina acompanha isto tudo. É um romance que nos faz refletir sobre a própria história recente de Cabo Verde e que, através de uma visão feminina, traz à luz vários aspectos, quiçá que passaram ao lado pelos historiadores, os homens historiadores, que depois contaram essa parte da história. Marina nunca tinha visto tantos homens amarfanhados, revoltados, deitados no chão a chorarem a perda de uma pessoa. A morte de Cabral trazia uma total insegurança sobre a continuação da luta, sobretudo para Cabo Verde. Todos os cabo-verdianos que tinham ido para a luta tinham como objetivo maior libertar Cabo Verde e afinal ainda nada tinha acontecido. O que se passaria a seguir? Portanto, esta situação lida neste excerto mostra que a morte de Cabral e a independência da Guiné-Bissau também são retratadas no romance, quando Marina ainda estava morando em Conakry, para ajudar na linha de frente da luta por libertação. A morte de Amílcar Cabral representou inicialmente um momento de insegurança para as pessoas que estavam na luta pela independência, porque ele era considerado um herói, mas de repente surgiu um fenómeno incrível. Todos os combatentes pegaram na morte de Cabral e transformaram-no em esperança e em certeza. Cada combatente se tornou um Cabral, para que a sua luta não tivesse sido em vão, não tivesse sido inglória. E o romance continua. Temos depois o 25 de Abril, a queda do regime do Estado Novo em Portugal, e depois chega a altura da independência. Após a independência, Marina, que é assistente social, trabalha em Cabo Verde, destaca-se em meio aos seus colegas e por isso ela é convidada para ser a candidata ao mais alto posto da nação, de Presidente da República. Não vou dar mais pistas para não dar mais spoilers em relação ao romance, mas penso que apenas estas pistas de reflexão já ajudarão o nosso caro amigo leitor a perceber bem este romance. Em suma, a candidata oferece uma visão rica e profunda da história de Cabo Verde, repleta de nuances e reflexões sobre identidade, luta e emancipação. Vale muito a pena ler esta obra de Vera Duarte, já que, no final, teremos uma outra visão acerca da luta armada pela independência de Cabo Verde e teremos uma outra visão acerca da participação feminina neste processo. Fiquem bem e até à próxima.